Você olhando? Graça e paz, irmãos. Estamos começando aí o nosso culto. Igreja Batista do Vale. Vai conectando aí. Vou pedir para quem já conseguiu ver o link compartilhar na igreja, aí no grupo da igreja. Vamos aguardar um pouco e vamos começar o nosso culto online. Vai dando o retorno como você está ouvindo, se o som está bem, a imagem. Já entraram, abra aí sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Vão compartilhando os links aí, o link. Já vamos começar nosso culto. Os irmãos já estão entrando. Convida aí seu amigo, família. Compartilhe o link com outras pessoas para nós possamos começar nosso culto. Só aguardar um pouco para que os irmãos conectem. Que já entrou, dá a paz aí do Senhor pro seu irmão online. Manda uns corações aí. Filipenses, capítulo 2, quem já entrou, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Graça e a paz do Senhor para todos os irmãos. Muito bem, nós vamos começar. Quem entrou agora, abre aí Filipenses capítulo 2, do verso 1 em diante. O texto diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor e se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai minha alegria para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contendas ou por vanglórias, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua bondade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. O apóstolo Paulo aqui, sem poder ter contato com a igreja, ele escreve uma carta, e uma das passagens mais belas sobre a obra de Cristo, que se humilhou e se tornou homem e morreu morte de cruz, a morte que era para bandidos, e ele como inocente morreu a morte e a vergonha da cruz para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E Paulo fala que nós, como crentes e como igreja, temos que fazer o mesmo que Jesus. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. E devemos então seguir como igreja, amando uns aos outros, considerando uns aos outros como superiores a nós mesmos, seguindo o exemplo de Cristo. Que nessa noite, neste culto, você guarde essa palavra no seu coração e possa mesmo aí à distância lembrar que você continua sendo um crente em Jesus, que você continua tendo suas responsabilidades como igreja do Senhor para com seus irmãos, para com aqueles que são membros desta igreja. Você tem a sua responsabilidade como o testemunho no mundo, você tem a responsabilidade como servo de Cristo. E que você possa continuar obedecendo ao Senhor, mesmo nesses momentos de dificuldade, de distância, que possamos estar unidos neste sentimento de igreja, com o padrão que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós pedimos a Tua graça, misericórdia, enquanto nós iniciamos este culto, que o Teu Santo Espírito possa operar gloriosamente, ó Deus, através dos louvores, das orações, através da pregação da Tua Palavra, Pai, que possamos em comunhão, mesmo à distância, sabemos que fazemos parte de um corpo, o corpo invisível de Cristo, que é a Tua Igreja. E como parte deste corpo, ó Deus, nós queremos nos unir aqui, ó Deus, em espírito, diante do Senhor, para cultuar a Ti. Aceita a nossa adoração e que possamos cada dia mais ser conformes à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Como igreja do Senhor nós oramos, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos passar o período do louvor. Você louve a Deus aí, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Eu saúdo os irmãos no amor e na paz de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer ao Senhor Jesus, o único que é digno de toda adoração, de todo louvor. Então louve com todo o seu coração, com toda a sua alma, se entregue nesta hora
ao Senhor Jesus, entregue o seu louvor. Tenho certeza que Ele recebe no seu trono de glória. Então vamos louvar o Senhor. Agradecer a Deus por mais uma semana na presença dEle, por esta semana que se findou, e até aqui nós podemos dizer que o Senhor nos ajudou. Então vamos louvar o Senhor. Nos alegremos em tudo. A palavra do Senhor diz que em tudo dai graças. Vamos dar graças a Deus por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez para louvar o nome dEle. Amém? A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Aleluia, Jesus. Glória a Meu Deus. socorro vem do Senhor. Por isso eu estou alegre, por isso devemos nos alegrar na Tua presença, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Aleluias. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em Ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Aleluias. Santo, santo, Louvado santo seja o nome. Teu santo nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. Recebe a nossa adoração, Pai. Eu me alegro em Ti. Eu me alegro em Ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Tu és o nosso socorro. Aleluia, Jesus. Socorro bem presente em meio à angústia. Te louvamos, ó Deus. Te adoramos nesta hora, Senhor.
Aleluias. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória, Senhor. Santo é o teu nome. Nós sabemos que Jesus pagou um alto preço naquela cruz do Calvário por mim, por você, por todos nós, para que todos nós hoje tivéssemos de abundância, para que nós hoje pudéssemos estar aqui louvando o seu nome, engrandecendo. Lembre do sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário por mim, por você. Pelo sacrifício ele não precisava disso, ele não precisava fazer isso, mas por amor, por obediência a seu Pai, ele rendeu-se aos pés da cruz. Aleluia, Jesus. Recebe a nossa adoração. Santo, santo é o teu nome. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Glória a Deus. Que com essa força do Espírito Santo nós juntos possamos andar com Cristo em todo o tempo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós, todos juntos, com certeza iremos vencer, iremos passar por todas as coisas que vêm afligindo as nossas vidas. Não é verdade? Eu creio que a força do Espírito Santo nos ajuda em todo o tempo. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Tu és a minha luz, a minha salvação. Voltou. Oh, tu
Tu és a minha luz, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome. Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Tivemos aí um pequeno probleminha de conexão, mas voltou rápido, né? Então vamos continuar louvando a esse Deus, Deus maravilhoso, Deus que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. A natureza, ela proclama a sua glória. E nós aqui, nós humanos, podemos contemplar a Tua face nesta hora, Senhor. Recebe a nossa adoração, Pai. Um cheiro suave em Tua presença, Senhor. Aleluias. Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, pronto pra sentir e receber o Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir
ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Aleluias. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és digno de toda adoração e de todo louvor, Pai. Nesta hora, Senhor, nós nos rendemos a Ti, ó Deus. Clamamos pelo Teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Jesus, em nossas vidas, Pai. Renova a unção, Senhor, em nossas vidas, Pai, para que nós possamos a cada dia mais buscar a Tua presença, a Tua face. Nós possamos cada dia mais, Senhor, nos render aos Teus pés, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para obedecer, Pai, a Tua palavra. Sabemos que muitas vezes não é fácil, ó Deus, somos muitas vezes desobedientes, mas que nós possamos ter um coração sincero, obediente à Tua palavra, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos sustentar. Obrigada, Jesus, por Teu sacrifício naquela cruz do Calvário por nós. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu não tenho palavras para Te agradecer, Senhor. Ó Deus, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E possamos cada dia mais seguir, ó Deus, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Que nada, nada venha nos separar do Teu amor. Nada venha nos separar, Jesus. Ó Deus, em meio a tantas coisas que acontecem, somos falhos, somos carne, ficamos tristes, às vezes desesperançosos, mas que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, ela se renove todos os dias em nossas vidas e que nós possamos confiar que só o Senhor é Deus e que sem Ti nós não somos nada, não chegamos a lugar algum, Jesus. Verdade, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração com cheiro suave em Tua presença, Pai. Ó Deus, recebe para louvor e glória do Teu santo nome, Glória Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar louvando o Teu nome, Senhor. Ó Deus, é um privilégio para nós, é um privilégio para mim, Senhor, louvar, engrandecer o Teu nome. E eu Te dou graças por isso, Senhor. Obrigada pela Tua bondade, obrigada pela Tua graça, obrigada, ó Deus, pelas Tuas misericórdias na minha vida, Jesus.
Eu te peço que o Senhor receba a nossa adoração com cheiro suave. Eu te louvo e te agradeço por tudo, no nome santo do teu Filho amado Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Passar a palavra agora para o nosso pastor. Tenho certeza que trará uma mensagem aos nossos corações. Amém, irmãos? Glória a Deus. Maravilhoso aí os louvores, oração. Vamos passar o momento da meditação da palavra. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Estamos aí na continuação da nossa série de pregação em Romanos. Estamos no capítulo 12. Romanos capítulo 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao cordial fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a tua graça e misericórdia. Orem entendimento. Que o nosso coração esteja aberto, os nossos ouvidos abertos, Pai, para ouvir a tua palavra e ouvindo encontrar morada no nosso coração, possa encontrar um terreno fértil e que venha produzir frutos para o louvor e glória do teu santo nome. Nos abençoa, nos dá a tua direção, consola o nosso coração, exorta, nos ensina por meio da tua palavra. Pedimos a direção e a unção do teu Santo Espírito, oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém.
tema da nossa mensagem é convocados a refletir uma vida transformada. Convocados a refletir uma vida transformada. Entende-se mal a fé cristã, como se ela fosse um conjunto de regras. As pessoas às vezes até ensinam isso. Você vai ser um crente, então você agora tem uma lista de regras para cumprir. Você vai ter uma lista de códigos morais para seguir. Você vai precisar aprender doutrinas. Você vai precisar decorar certos textos. Você agora é um crente, então significa que você entrou numa religião e que nesta religião faz certas crenças, certos códigos morais, certas regras de comportamento moral que você vai ter que observar a partir de agora. Então vamos jogar uma carga na sua cabeça e vamos te dar um livro com diversas regras para você seguir. Você siga direitinho, senão nós vamos pegar o chicote e vamos te chicotear. Às vezes o cristianismo é visto assim porque ele foi corrompido no seu cerne, na sua essência, pelas falsas religiosidades, pelos falsos cristianos, pelos falsos evangélicos e falsos evangélicos. Mas isso não é o cerne da fé cristã. O cerne da fé cristã está na transformação que é operada pelo Espírito Santo no que nós chamamos de novo nascimento. Não é um conjunto de regras que alguém vai impor para que você siga estas regras. Não é um conjunto de normas morais. Não é, como costumamos dizer, ser o bom mocinho ou a boa mocinha. Ser alguém que cumpre códigos morais e regras. Ser alguém que tem um livro e que neste livro você vai ficar dia após dia verificando aquilo que você pode ou não fazer. Temos sim um livro, as Sagradas Escrituras. Nós seguimos os seus mandamentos, mas a fé cristã é mais que isso. Porque só seguir normas morais, só seguir comportamentos, somente aprender um conjunto de regras e doutrinas, isso é o que chama um grande autor que nós temos estudado em vários períodos na nossa igreja, Lloyd Jones, ele chama de ortodoxia morta. Muitos evangélicos, quer históricos, quer pentecostais, neopentecostais, seja lá a terminologia que se usa para falar do que se chama evangélicos, tem na verdade ortodoxias mortas, pentecostalismo místico e vidas que não representam a verdade do evangelho, que é uma verdade transformadora. Paulo fala, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque está escrito, o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, 16, 17, como costumamos repetir várias vezes, também nessa série de mensagens, a transformação de vidas. Este é o cerne do Evangelho de Jesus. É um novo nascimento. Somos novas criaturas. Pregamos o Evangelho de Jesus. E os que são tocados pelo Espírito Santo se arrependem dos seus pecados, creem no sacrifício da cruz, são justificados pelo Pai, nascem de novo pelo Espírito. Este é o resumo da obra que acontece e do que é o cerne da fé cristã. Prega-se a palavra, só podemos pregar a palavra, mais nada podemos fazer. Mas ao pregarmos a palavra, aqueles que ouvem a palavra são tocados pelo Espírito, se arrependem dos seus pecados, exercem fé em Jesus Cristo, na sua obra salvadora, e nascem de novo, são justificados pelo Pai,
são declarados justos por causa do sacrifício de Cristo e são então regenerados, são novas criaturas. Portanto, a fé no Evangelho, a fé que está na Bíblia, é uma fé transformadora. Não é um conjunto de normas e de regras. Como diz lá Jeremias 31:31, na nova aliança, a lei é gravada no nosso coração. Deus fala para Jeremias: eis que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Não conforme fiz com seus pais, mas escreverei as minhas palavras nos seus corações. Agora não temos mais somente escritos em pedra, é escrito no nosso coração. Sim, nós vamos viver uma vida moral de acordo com a palavra de Deus. Sim, nós vamos obedecer às normas e às regras que estão na palavra. Mas porque nós nos convertemos, porque nós nascemos de novo, e essas palavras estarão guardadas e gravadas no nosso coração. Obedecemos não como imposição, não como mandamentos pesados de homens, não como regras somente a serem seguidas, mas obedecemos porque nascemos de novo. Coração pelo Espírito Santo. E aí temos alegria e prazer em obedecer e servir ao Senhor. A vida transformada pela graça, conforme nós lemos em 2 Coríntios capítulo 3:18, que diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A mensagem e ensino que deixe de levar em conta a oportunidade e a necessidade de transformação não é um ensino bíblico. Qualquer pregação e qualquer mensagem que desviar o foco para este foco central, que é a salvação pela fé em Jesus Cristo, a transformação de vidas pecadoras, não por regras, mas pelo Espírito Santo que nos faz novos homens, novas mulheres. Qualquer evangelho que se pregue o contrário disso não é o evangelho de Jesus Cristo. E um excelente livro chamado Transformando Cosmovisões, Paul Hilbert afirma: está se tornando cada vez mais claro que a transformação das crenças professadas não é suficiente para plantar igrejas fiéis ao Evangelho. As pessoas frequentemente dizem as mesmas palavras, mas com sentidos diferentes. Paul Hilbert faz essa afirmação porque ele diz que muitas vezes até mesmo os missionários falharam em transmitir somente e deixarem de dar ênfase na pregação que transforma. Às vezes os pregadores querem ainda trazer as suas culturas, os seus conceitos, e fazem com que as pessoas só repitam palavras, e aí elas dizem: então você repetindo essas palavras está salvo. Há pregadores e pregadoras, há muitos que fazem apelos e acham que somente alguém repetindo certas palavras como se fossem palavras mágicas. Então fala assim, confessa ao Senhor, repete essas palavras. E a pessoa repete, pronto, você está salvo. Agora você já está salvo. Repetiu, está salvo. Não é este o Evangelho. O que o Paul Hilbert está falando é que a pregação do Evangelho é transformação de visão. Quando alguém realmente se converte, a sua mente é convertida, o seu coração é convertido, todo o seu ser é convertido, ele passa a ser uma nova criatura. Não adianta fazer as pessoas repetirem palavras e ensinamentos, é preciso haver uma transformação. E essa transformação vai refletir em uma vida consagrada, uma vida transformada. A palavra santidade é usada no hebraico bíblico em uma forma que indica uma ação contínua, uma ação de consagração contínua
intensiva e repetitiva, que ocorre uma repetição nesta ação, não é uma ação instantânea. A santificação, no hebraico, se transforma em consagração, uma forma intensiva do verbo hebraico que dá uma ideia de que nós somos separados do uso profano para o uso exclusivo de Deus, então somos consagrados. É um ato contínuo e repetido que nos torna continuamente consagrados ao Senhor. O Senhor então nos convoca a refletir uma vida transformada de uma forma completa. E quais então são as convocações que o Senhor nos faz neste texto, de modo a vivermos uma vida transformada que reflita a sua glória? Gostaria então de meditar com os irmãos nessa noite sobre 3 convocações que o Senhor nos faz para vivermos uma vida que reflete esta transformação. Baseado então em Romanos capítulo 12, do 1 ao 21, meditemos nessas 3 convocações do Senhor para que possamos refletir vidas transformadas. A primeira convocação está no verso 1 e 2, é uma transformação interior. No texto original desses versículos, várias formas que Paulo usa para dar imperativos. Paulo usa às vezes a forma do verbo na forma imperativa mesmo, mas para dar um outro sentido que também é imperativo em outras formas do texto grego. Queria mostrar algumas destas formas aqui para os irmãos. Inicialmente, Paulo usa uma forma do presente para indicar um imperativo, está dando nó aqui. O imperativo rogo-vos. Ele usa o presente do indicativo para dar uma ideia de imperativo. Uma ação contínua. Eu rogo continuamente. E ele faz até um apelo muito forte. Eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está fazendo um apelo forte para que nós sejamos transformados realmente. E ele vai numa sequência de verbos aqui, ele usa uma sequência de infinitivos verbais, mas com sentido imperativo. Ele fala então no verso 1, que vos apresenteis, e aqui ele usa uma forma verbal de uma ação completa. Vocês se apresentem de uma vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis. Apresentei de uma vez só os vossos como sacrifício. Paulo então está nos ensinando que agora não mais é um sacrifício como aqueles animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, como holocaustos em que os animais eram queimados. Mas agora o nosso corpo, no sentido, não o nosso corpo, a nossa carne, mas todo o nosso ser agora é um sacrifício, e ele vai qualificar esse sacrifício. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai usar uma outra expressão interessante que as traduções acabaram tendo dificuldade de traduzir, que é o vosso culto. Em muitas traduções está o vosso culto racional. Mas melhor seria traduzir que é o vosso culto genuíno, que é o vosso culto autêntico. Porque culto racional dá a ideia de que o culto é uma série de ensinamentos filosóficos ou uma série de ensinamentos lógicos, como dentro da perspectiva da filosofia. Talvez esta palavra tenha sido inclusive contaminada pelos conceitos filosóficos, mas ela aparece de novo em 1 Pedro capítulo 2, 2. Diz assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite genuíno. Em algumas traduções está o leite racional, seria melhor traduzirmos como leite genuíno ou leite espiritual. Ou seja, comparando o que Paulo fala com o que Pedro fala, é um leite
genuíno é uma vida e um culto espiritual, um culto genuíno. Pedro fala não falsificado. Um leite não falsificado para que por ele vá crescendo. Então a palavra culto racional seria melhor traduzida como ou um culto espiritual, ou um culto genuíno, um culto não falsificado. Então, lembrando, Paulo fala, rogo pelas misericórdias, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, já não são mais animais mortos, santo, separado para Deus e agradável, útil ao nosso culto genuíno, o culto de uma vida transformada. E no verso 2, Paulo continua usando formas do infinitivo para dar impressões do imperativo. Então ele fala, não sejais conformados, que seria até melhor traduzido também, não sejais conformados em vós mesmos. Não se deixe amoldar, e é uma ideia de uma ação contínua. É a voz média aqui. Desculpa perturbar vocês um pouquinho com gramática, mas essa passagem é muito interessante, as formas que Paulo usa. Olha, vocês não se conformem em vós mesmos. É uma ideia de uma ação reflexiva. Não fiquem se autoconformando, se automoldando de acordo com a aparência do mundo. E curiosamente, Pedro também usa essa mesma expressão em 1 Pedro capítulo 1, verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro estão concordando neste mandamento. Olha, que vocês não se autoconformem com as concupiscências, diz Pedro, e Paulo fala que vocês não se conformem, não se amoldem, não se deixem ajustar, não assumam a forma, o padrão, o molde deste mundo. É uma transformação interior. A primeira forma, então, o primeiro mandamento que Deus nos dá para que nós vivamos uma vida transformada, que reflita a sua glória, é que nós não podemos deixar de sermos transformados. É uma transformação interior. Se não formos transformados primeiramente no nosso interior, não vamos conseguir seguir os mandamentos e as ordenanças de Deus. Há muitos mandamentos e muitas ordenanças. Como já ensinamos, não há somente 10 mandamentos. Os judeus listam 613, 348 positivos e 365 negativos. Quer dizer que existe um não para cada dia do ano. Cada dia no ano você não pode fazer alguma coisa. E 348 mandamentos positivos. Se estivermos falando só da lei, só da Torá, só dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Fora todos os outros livros da Bíblia e juntando o Novo Testamento. Se o cristianismo fosse uma série de regras e normas, seria impossível a qualquer homem obedecer os mandamentos de Deus. E realmente é impossível o homem obedecer. Por isso é necessário uma transformação interior. Porque aí teremos o Espírito agindo no nosso espírito, nos direcionando e gravando as leis no nosso coração. Então Paulo fala, não vos conformeis em vós mesmos, não vos amoldeis, não assumam o padrão, a norma, o esquema do mundo, mas transformai-vos. É uma ideia de uma ação presente, também uma outra forma, mas aqui é uma forma passiva, mas se deixem transformar, amoldar, se deixem ser transformados pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, nenhuma regra, nenhuma norma, nenhuma religião, seja ela de qualquer viés, pode fazer isso. Somente a ação poderosa do Espírito Santo pode transformar o nosso entendimento.
O homem natural não entende as coisas do Espírito porque lhes são loucura, nem as pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Paulo fala lá no capítulo 8 que aquele que está em Cristo, ele foi transformado, ele tem o Espírito Santo. E o Paulo fala em outra passagem, 2 Coríntios 5,17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Nós não podemos te obrigar a ter uma religião. Nós não podemos forçar com que você seja um cristão por leis, por mandamentos de homens. Nós só pregamos o Evangelho. E este Evangelho que é transformador. É a palavra da fé que pregamos. Que se com sua boca confessar ao Senhor Jesus, se no teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando cremos, o Espírito opera esta transformação. E essa transformação vai se tornando constante. Então não se adeque, Paulo fala, aos padrões do mundo, mas se deixem ser transformados pela renovação do vosso entendimento. A fé bíblica, meus irmãos, é sobretudo uma mudança completa, operada da mente, do corpo, da alma, em todo o ser humano pelo Espírito Santo. E é o que nós chamamos de regeneração, um novo nascimento. O nascimento, a regeneração muda a nossa visão de mundo. Pensávamos a vida e o mundo de uma forma, mas neste momento, nesta ação poderosa, e é uma ação poderosa, nós dizemos radical e traumática, porque a partir do momento que nos convertemos, a partir do momento que o Espírito gera em nós um novo homem, temos um choque de cultura, temos um choque de visões. E Paul Hiebert vai defender isso no livro Transformando Cosmovisões. Em outros livros muito interessantes também, que se diz sobre visão, sobre cosmovisão. O homem convertido tem uma outra visão, não porque fomos só ensinados desde pequenininhos. Pelo contrário, nós nem conheci o cristianismo. A maioria de nós nem conhecia o evangelho. Vivíamos na vida pecadora, afastados de Deus. Paulo fala que nós vivemos nas trevas, debaixo do poder do príncipe deste mundo. Mas fomos resgatados, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E a nossa mente foi transformada. Não conseguimos mais pensar do mesmo jeito, não conseguimos mais agir do mesmo jeito. Somos ainda pecadores, mas pecadores redimidos, que não se conformam mais, não se amoldam mais ao esquema, aos padrões deste mundo. E este é um fato interessante, porque uma das buscas do ser humano é justamente resolver os seus conflitos psicológicos e pessoais. Mas ele não vai conseguir. Nenhuma terapia, nenhuma psicanálise, nenhuma psicologia, que podem tratar de problemas físicos, que pode dar soluções para os problemas naturais, conflitos naturais, mas não podem tratar os conflitos espirituais. A busca por cura psicológica tem falhado em dar paz ao ser humano, pois nenhum método, técnica humana pode curar a alma, pode curar um espírito e um corpo contaminado pelo pecado. As terapias psicológicas e psicanalíticas geralmente vão te dizer: você tem que ser você mesmo. Já ouviu isso? Você tem que ser você mesmo. Assume o que você é. Assume a sua vida. Assume as suas falhas. Assume os seus erros. Você tem que se aceitar. Você tem que procurar se encontrar. Você já deve ter ouvido isso. A Bíblia fala o contrário. Negue-se a si mesmo. Por isso, muitas vezes, enfrentamos preconceito do mundo, porque a mensagem da contemporaneidade é: aceite você como você é. Viva a sua vida. Não se preocupe com o que os outros vão falar. Você tem que se aceitar como você é. Você tem que ser você mesmo.
Claro, existe baixa estima, que também pode ser egoísta. A baixa estima pode ser uma tentativa da pessoa se atrair, chamar a atenção dos outros. Então ela se retrai, tem a sua autocomiseração para atrair também atenção. Mas a Bíblia nos diz para não sermos mais nós mesmos. A Bíblia nos diz para nos revestirmos do novo homem. Nosso irmão Marcelo pregou esses dias sobre esta questão, nos revestirmos. Primeiro nos despojamos do velho homem, como diz o apóstolo. Depois nos revestimos do novo homem. É uma vida de consagração, e essa consagração ela começa no interior. E ela vai refletir para a glória de Deus. É um desapego do eu. Por isso não aceite quando alguém diz, mas ele é assim mesmo, né? A gente ouve muito. Ele é assim mesmo. Não tem que ser assim mesmo. Ah, ele tem o jeito dele. É o jeito dele mesmo. O cara faz as maiores barbaridades, mente, comete as maiores atrocidades. É o jeito dele, você sabe, né? A gente tem que conviver com o jeito dele. Não tem jeito dele. Não temos que concordar com atos humanos pecadores e nem concordar com os nossos próprios atos. Porque é uma forma de você se desculpar. Eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito. Eu nasci assim. O pessoal brinca que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É o crente Gabriela, né? Ele acaba achando que é o jeito dele. Ah, não tem jeito de mudar. A Bíblia não diz isto. Diz para nos conformarmos segundo a imagem de Cristo. Nos despojarmos do velho homem. É uma vida de consagração, é uma vida de desapego. Jesus mesmo disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como eu já falei, a cruz não é o outro, não. Geralmente o ser humano tenta transferir a culpa para o outro. Ah, esta mulher que o Senhor me deu. Ah, este marido que o Senhor me deu. Ah, esta igreja, este pastor, este governo, isto, é sempre os outros, nunca é você, né? Nunca sou eu. Nós sempre transferimos para os outros as nossas culpas e as nossas responsabilidades. Mas, meus irmãos, o Senhor nos traz aqui uma primeira convocação. E essa convocação é para uma transformação interior. Deixem-se ser transformados. Não assumam o padrão do mundo, mas deixem ser transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeira convocação de Deus para nós é esta transformação interior. E sendo transformados interiormente, então, o Senhor nos convoca nesse texto a outras convocações, nos dá outras convocações para a nossa transformação. E a segunda convocação está desde o verso 3 ao verso 13. A segunda convocação para refletir uma vida transformada é o zelo no serviço do reino. A convocação interior é serviço. Alguém que nasceu de novo vai sofrer um impacto tão grande no seu interior que vai desejar ardentemente servir ao Senhor. Nós não temos como saber quem nasceu de novo ou não, como já explicamos várias vezes. Mas temos alguns indícios. Alguém pode enganar você a vida inteira. Alguém pode enganar o pastor a vida inteira, pode morrer e enganar pessoas a vida inteira e ninguém nunca descobrir que essa pessoa está enganando. Mas alguns indícios nos mostram que a Bíblia nos fala que pelos frutos conheceremos. Alguém que teve este impacto de conversão. Não digo só alguém que está na igreja. Não digo que alguém que foi convertido desde pequenininho. Alguém que foi batizado logo cedo. Que os seus pais são crentes, sua mãe é crente.
alguém que conhece o Evangelho, que está na igreja. Estou falando de pessoas que realmente foram transformadas. Vai refletir na vida dessas pessoas um serviço no reino de Deus. Todos aqueles que foram transformados interiormente sentem um ardente desejo de servir ao Senhor. E aqueles que se converteram sabem do que eu estou falando. Você se converte, você começa a procurar o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, como que eu posso ajudar, como que eu posso trabalhar na igreja, como eu posso ajudar meus irmãos. É uma transformação interior que vai refletir no serviço do reino. Se alguém realmente se converteu, não vai ficar parado, não vai ficar sem querer fazer nada. Ele vai querer servir, porque ele estará servindo ao Senhor. E o Espírito Santo vai gerar nele esta vontade de servir ao Senhor. Então, o fruto de uma verdadeira conversão é o serviço no reino. Ele quer, o nascido de novo quer estar ativo, porque quer agradar o seu Senhor. Vejam os profetas, quando foram chamados. Veja lá Isaías capítulo 6. Ele clama, Senhor, então eis-me aqui, envia-me a mim. Após ver a necessidade do reino, após ver o chamado do Senhor, quem irá por nós? Ele se propõe a ir. Outros profetas tiveram certas resistências, como Jeremias, porque tinha certos medos, mas ele falou ao Senhor, mas o Senhor falou, olha, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. E ele foi e serviu, foi perseguido, foi humilhado, mas serviu ao Senhor. Moisés, mesmo resistente também, falou, Senhor, manda outro, porque não dá, não sei, também não sei falar. O pessoal não sabia falar muito bem naquela época e ficava com medo. Mas Deus fala, vou mandar Arão, ele vai te ajudar, e você vai. E Moisés foi e viveu ali 80 anos servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo foi chamado ali no caminho de Damasco e serviu a sua vida inteira ao Senhor. O apóstolo Mateus estava ali na colhedoria e o Senhor o chamou e ele se levantou e serviu ao Senhor. Pedro estava ali na sua pescaria, na sua empresa de pesca, e aí o Senhor o chamou e ele falou, Senhor, não sou digno que o Senhor esteja aqui, que eu esteja perto do Senhor. E aí Jesus fala, não temas, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Meus irmãos, não tem nenhum relato do Novo Testamento e nem do Antigo Testamento de crente vagabundo. Crente que não tem o que fazer. Crente que não sabe o que fazer. Não, todos os relatos vão mostrar pessoas que se convertem e querem servir ao Senhor. E faz parte da nossa consagração. Servimos ao Senhor. O verso 3 ao 13 continua desenvolvendo esta questão da consagração no serviço do reino. E o interessante aqui, de novo, no texto original, a mesma palavra usada para dons, ali no verso 6, de modo que tendo diferentes dons, a palavra aqui é a mesma usada para dons espirituais, ali em 1 Coríntios capítulo 12, 14. Os dons do Espírito Santo. Como nós temos aprendido aqui na Escola Bíblica Dominical, estudando sobre os dons, alguns acham que dom é só profecia, só línguas, só dons miraculosos de cura. Não, não tem só uma lista de dons, há várias. Está lá em 1 Coríntios 12, outra está em 14, outra está aqui em Romanos capítulo 12, tem lá em Efésios capítulo 4, vão ter várias listas de dons. E Paulo nos dá uma lista aqui de pessoas e de dons que é dado para as pessoas na igreja para que elas possam servir. E ele vai nos mostrar aqui que os mesmos dons espirituais que são relatados ali em 1 Coríntios capítulo 12, alguns são relatados aqui e outros que não estão lá estão relatados aqui. Ele diz lá no verso 6 até o 8, profecia é um dom conhecido, muito destacado, mas ele fala de um outro, ministério, a palavra aí grega é a diaconia, é o serviço. Ensinar é um dom espiritual. Alguém pode ensinar sem ter dom espiritual, mas existe o dom espiritual para ensinar. Alguém pode servir sem ter o dom espiritual, mas existe um dom espiritual
que é servir. Ele fala exortar, fala repartir, presidir, exercer misericórdia. Não são aqueles mesmos dons que estão lá, aqueles 9 dons em 1 Coríntios capítulo 12, mas são outros dons, porque os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E é no exercício dos dons, meus irmãos, que vamos nos consagrar também ao Senhor. Uma vida transformada vai refletir no serviço, no exercício dos dons. Quando exercemos os dons em amor à igreja do Senhor. No trabalho do Evangelho, do reino, é que temos a oportunidade de nos consagrar. As pessoas têm distorcido esta visão, achando que podem ser crentes sem igreja. Nós estamos aqui num momento de pandemia e dificuldade, por isso estamos no virtual. Mas estando no virtual, nós temos uma igreja. Nossa igreja tem endereço, tem membros, nós conhecemos as pessoas, e esta igreja não é o local, a igreja são os membros que são salvos pelo sangue de Jesus, amém, que se converteram e que exercem os seus dons em um lugar, em um ministério. Há diferentes igrejas, diferentes denominações, mas alguém que não está ligado a igreja nenhuma, isso não tem na Bíblia. Só tem no mundo pós-moderno, só tem nessa nova realidade egoísta de pessoas que querem viver as suas vidas sem ter que passar as dificuldades dos relacionamentos, mas que passam as mesmas dificuldades até nos seus relacionamentos individuais. Meus irmãos, quanto mais distantes estamos da igreja, mais distantes estamos do Senhor e do serviço do reino. Menos consagrados seremos, quanto menos nos envolvermos com o reino de Deus. Menos consagrados, menos santificados nos envolvermos com o serviço do reino. E o remédio para a libertação do pecado e dos vícios é primeiramente uma transformação interior operada pelo Espírito, pela fé em Jesus Cristo, e depois o trabalho na igreja, auxílio aos irmãos, exercício dos dons. É assim que também vamos nos consagrando. Veja essas pessoas que dizem que você não precisa estar ligado a nenhuma igreja. Vê quão consagrada é a vida deles. Vê qual é o culto que eles prestam a Deus. Muitas vezes já me deparei com alguma dessas pessoas. Não vou no culto, eu sirvo a Deus em casa. Como que você serve a Deus? Que hora que você ora? Que hora que você lê a Bíblia? Que hora que você ama o seu irmão se ele não está perto de você? Amai-vos uns aos outros, você não tem quem amar. Você ama a si mesmo, isso chama egoísmo. Como é que sem exercer os seus dons em uma igreja, que não é um lugar, que é o corpo de Cristo, que são pessoas a quem nós servimos? Se afastam da igreja, inventam muitas desculpas, mas vão pouco a pouco se degenerando. Já conheci muitos que vêm com esta conversa e as suas vidas vão se afastando, primeiro da igreja, depois muitas vezes até da sua própria família, casamentos que são desfeitos depois de se afastarem da igreja. Depois, aquele que louvava na igreja vai tocar nos bares, nas boates. Aquele que pregava vai ser aí algum stand-up da vida ou vai fazer alguma outra coisa usando a sua habilidade que ele aprendeu na igreja, né? Veja os cantores americanos que tinham dons e se desenvolveram na igreja esses dons e depois foram cantarem no mundo. Tem diversos, não vou citar nomes, mas pega aí uma lista, você vai ver vários que eram igrejas batistas, presbiterianas, Assembleias de Deus e outras igrejas, que tinham seus dons e depois se afastaram da igreja por amor ao dinheiro, por não querer mais servir, e acabaram então se denegrindo e fazendo diversas outras coisas. Começa com a desculpa. As instituições, está tudo errado, só ele que está certo, todo mundo errado, né? Pessoal, é interessante, só ele é bom, todo mundo é ruim. Só ele que é ruim, na verdade, porque ele não quer conviver com ninguém.
Mas o apóstolo nos fala para servirmos. E esses versos, do verso 9 ao 13, ele continua: o amor seja não fingido. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades. Com os santos aqui são com os crentes, tá? Não é com aquele santinho lá, de barro, de pedra, ou de madeira, sei lá do que, de ouro. Santos irmãos, não é? Os que são santificados. Segui a hospitalidade. Servir na obra do Senhor é servir ao Senhor. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não serve em sua igreja. Se não servir, não se consagrará, porque a consagração exige uma ação constante de serviço no reino. Ao lermos a Bíblia, às vezes nós deixamos de perceber que há os apóstolos, Jesus, os grandes nomes do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Mas também aquelas pessoas desconhecidas. Há um tal de Tíquico, que serviu ali na igreja de Colossenses. Um tal de Epafrodito, que serviu na igreja de Filipenses. Mulheres ali, casa de Cleopas. Os outros, Lucas, que aparece nos escritos paulinos. Olha, só Lucas está comigo. Lá no final da vida de Lucas, 2 Timóteo capítulo 4, fala: só Lucas está comigo, todos me abandonaram. Porque há homens e mulheres ali que serviam a Deus. Homens e mulheres que até passariam desconhecidos, não são completamente desconhecidos, porque nós vemos as listas lá: Tíquico, Epafrodito, Timóteo, Tito, Lucas, uma grande lista no final de Romanos, que tem muitas mulheres listadas ali que ajudaram o ministério de Paulo, mulheres que ajudaram o ministério de Jesus, homens e mulheres que nem estão em tanto destaque assim, mas que eram crentes que serviam a Deus. A Bíblia, tanto no Antigo e no Novo Testamento, vai mostrar que aqueles que se consagram têm uma vida transformada, e essa vida transformada se reflete no serviço. Você é transformado interiormente. Isso te gerará um desejo de servir. E servindo você se consagra e você se santifica ainda mais. Não sei o seu papel no reino de Deus, meu irmão, mas o Senhor te convoca a ter uma vida consagrada no serviço do Senhor. E se consagrando nesse serviço do Senhor, você vai refletir essa vida transformada para a glória de Cristo. Terceira e última convocação que o apóstolo nos faz, o Senhor nos faz por meio do apóstolo, é a convocação para refletir uma vida transformada no testemunho no mundo. Então, primeiro uma vida transformada interior. Depois uma vida transformada interior, você vai servir, vai ter uma vida transformada servindo a Deus. Tendo uma vida transformada servindo a Deus, você vai servir a Deus também testemunhando no mundo. Tendo uma vida transformada, testemunhada no mundo. A última parte dessa sessão, do capítulo 14 ao 21, esse capítulo, vai nos mostrar então uma vida transformada, que reflita num testemunho no mundo. E aqui está a maior falha da igreja contemporânea. A igreja sempre teve dificuldades em várias épocas. Mas uma grande falha da igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, é a falha em dar testemunho. Falar não falta, né? A verborragia, quer dizer, a capacidade de ficar falando palavras, soltando palavras, está cheia aí. Você vai entrar aqui no Facebook, no YouTube, no Twitter, nessas mídias aí, gente falando, um monte de coisa. Pessoas pregando, pessoas cantando, mas não tem muita gente testemunhando, não. Não tem muita gente dando bom testemunho. E ninguém escapa, meus irmãos.
nem apóstolos, nem bispos, nem pastores, bispas, pastoras, as várias nomenclaturas que se criaram aí para criar hierarquias dentro da igreja, obreiros, membros, todos se dizendo evangélicos. O termo evangélico é um termo totalmente prostituído nos nossos dias. A palavra maravilhosa que diz que é a pregação do evangelho, mas o termo rompeu porque colocaram ali como evangélicos qualquer pessoa que se diz pertencer a uma determinada denominação, se diz cristão, se diz evangélico, mas não dá nenhum testemunho. E vale então lembrar a exortação do apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 12 diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que se padecem, segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. No mundo perdido, o amor de Cristo, estamos também nos consagrando ao Senhor. Estamos refletindo esta vida transformada, vencendo as obras das trevas e envergonhando o inimigo. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando damos mau testemunho, estamos envergonhando o nome de Cristo. Estamos envergonhando o nome de evangélico. Nós não temos vergonha de ser chamados evangélicos, porque evangélico é o que prega o evangelho. Não temos vergonha de ser chamados porque cristãos são os seguidores de Cristo. Mas como eu já falei, nós temos vergonha dos evangélicos. Esses nós temos vergonha. Nós temos vergonha dos falsos cristãos, que usam o termo cristão, que usam o termo evangélico, às vezes por fins políticos, partidários, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, porque é moda ser evangélico. Queria ver se os evangélicos estivessem sendo perseguidos como eram há 20, 30 anos atrás, se tinha tanto evangélico assim, se dizendo evangélico. Queria ver se tivéssemos que dar para se ia ter tantos evangélicos se dizendo assim evangélicos. Não adianta usar o nome cristão e pregar o ódio. Não adianta usar o nome cristão, o nome evangélico, e pregar a morte, o xingamento, o lixamento virtual, que as pessoas acham que não, eu não estou xingando pessoalmente, eu posso xingar aí na internet, posso humilhar as pessoas nas redes sociais. Não, você vai dar conta de tudo que vocês fizerem, escrever, falar e até pensar. Você vai dar conta diante de Deus. Não pense que você vai escapar ao juízo. Mas eu só tuitei, Senhor. Eu xinguei, mas é só pelo Facebook. Eu xinguei só pelo Twitter. Como se Deus não soubesse como está o seu coração. Jesus falou do coração procedem os maus desígnios, os adultérios, os homicídios, as prostituições. Se alguém peca no coração, já pecou diante de Deus. Se você odeia o seu irmão no seu coração, se você o lincha, seja em pensamento ou virtualmente, você odeia o seu irmão, você não é cristão. Você é como Caim, que odiava o seu irmão e o matou. É assim que diz o apóstolo João. Aquele que diz que anda na luz deve viver como ele também viveu, viver como Jesus viveu. Não adianta dizer que anda na luz e anda nas trevas. Não adianta dizer
e odeie o seu irmão a quem você vê. O apóstolo João é bem claro em estabelecer, aos cristãos e os não cristãos. Não só quem diz que crê. O apóstolo Tiago diz, os demônios também creem, estremecem. Então, não adianta só falar, você precisa testemunhar. Parte aqui, então, de uma vida transformada está em testemunhar no mundo. Testemunhar do evangelho. Testemunhar com a sua vida, não só com as suas palavras. Porque o que se tem pregado, os tais evangélicos, como diz Paulo, os tais apóstolos, podemos dizer também os tais apóstolos, os tais evangélicos, os tais cristãos. Porque até Satanás se disfarça em anjo de luz. E até os seus ministros se disfarçam de justiça. Como já temos também aprendido na escola bíblica, os falsos profetas e os falsos cristos virão. Virão, inclusive, no fim dos tempos, eles vão se proliferar. Por isso vamos percebendo que parece aí que estamos no fim dos tempos. Podemos estar. E vão proliferando falsos profetas, falsos cristos, falsos evangélicos, falsos cristãos. Porque Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 8, que se alguém, um anjo do céu, mesmo nós, trouxermos outro evangelho, além do que foi posto, seja maldito. Não respeitamos aqueles que se dizem evangélicos e não são. Não respeitamos no sentido que eles não têm o nosso respeito. Não significa que nós desrespeitamos as pessoas. Mas significa que eles não têm o nosso respeito porque falam e não vivem. São como aqueles que edificam a sua casa na areia. São aqueles que ouvem a palavra e não praticam. Então vêm os ventos e a tempestade e derruba aquela casa. A pergunta que eu faço é quando e com quem esses chamados evangélicos aprenderam a odiar? Quando e com quem? Começou aí uma onda e não aprenderam nem com Jesus e nem com a igreja. A se odiarem e odiar os outros por motivos políticos, por ideologias de esquerda, de direita, por filosofias, sistemas econômicos, até por teológicas. Com quem eles aprenderam a odiar? Não foi com o Senhor. Não foi com as Escrituras. Quem prega o ódio, quem prega a falta do amor, é Satanás e os seus demônios. Por isso são falsos profetas, falsos cristos, falsos crentes, falsos evangélicos. Terão que responder diante de Cristo no dia de Jesus por toda a palavra frívola ou ociosa que proferiram, como lemos em Mateus capítulo 12, verso 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isto é muito sério, meus irmãos. Vão dar conta no dia do juízo. Mas aqui também Jesus novamente nos mostra, do coração procedem os maus desígnios. Por que essas pessoas que se dizem cristãos evangélicos falam coisas más? Porque o seu coração é mau, não são evangélicos coisa nenhuma. Por que se dizem cristãos e praticam o mal e o ódio e pregam a discórdia? Porque não são cristãos. Seu coração não é convertido. Não são crentes, não são evangélicos. São a raça de víboras, como diz Jesus. São fariseus. Falam, querem aparecer nas praças, nas orações, querem ser louvados pelos homens, mas o seu coração está cheio de imundícia. Jesus fala, são como sepulcros caiados. Por fora estão ornamentados e pintados, mas por dentro estão cheios de morte. Se alguém busca a sua consagração, busca a vontade de Deus. Deve buscar um testemunho dos de fora, os não crentes. O que chamam de perseguição, eu estou sendo perseguido. Aí vocês estão perseguindo, porque não.
não é perseguição, não é mau testemunho mesmo. Não estão sendo perseguidos por amarem o próximo. Não estão sendo perseguidos por fazerem o bem. Não estão sendo perseguidos por pregar o evangelho, por visitar as viúvas e os órfãos. Eles não estão sendo perseguidos por visitar os presos, por ajudar os necessitados. Não é por isso que eles estão sendo perseguidos. Estão sendo criticados por seu ódio, por suas corrupções, mentiras, prostituições, discórdias. Pedro fala que nenhum de vós padeça como ladrão, como homicida, como malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, em 1 Pedro 4,15 que nós lemos. Nossa missão é pregar o evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, a toda criatura. É pregar o amor salvador de Jesus ao mundo, a todos os homens sem distinção. Não importa as ideologias, filosofias, nem teologias, pregamos Cristo e este crucificado. O ensino do apóstolo é claro nesse texto que estamos meditando aqui. No verso 17 ao 21 ele diz: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu acho que o pessoal não sabe ler, não. Tem que fazer um curso de alfabetização. Acho que na igreja precisa dar o curso de alfabetização, porque eles não sabem ler a Bíblia. Eu também não leio a Bíblia, né? Esse povo lê Bíblia, nada. Fica aí nos vídeos, fica aí assistindo como o pessoal costuma dizer, né? A esgotosfera, que é o esgoto da internet. Tem coisas maravilhosas na internet. O pessoal gosta de ficar no esgoto, na lama, na sujeira. E fica ouvindo essas coisas e não lê as escrituras. Porque se lessem, leria esses versículos, que não estou inventando. Eles estão nas escrituras. Não é para amaldiçoar, é para abençoar. Não é para odiar, é para amar os seus inimigos. Não é para responder mal com mal, mas mal com o bem. Vencer o mal com o bem. Está escrito aí. É só saber ler. Então não se diga cristão. Não se diga evangélico. Vai para outra religião que você quiser. Inventa a sua. Mas não se diga evangélico e cristão. Não envergonhe o nome de Jesus. Não envergonhe o nome de Cristo se você pratica coisas que não estão de acordo com o evangelho. O verdadeiro testemunho cristão é a pregação do evangelho de Jesus Cristo, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,16, 17, um texto básico. Também acho que não sabe ler ou tem problema de memória. Porque é um texto fundamental. Que a mensagem do Evangelho é o amor de Deus para com o mundo. Que nós devemos pregar. Uma vida consagrada deve refletir o testemunho desse amor para um mundo perdido e sem esperança. Um mundo frustrado por ideologias e filosofias vãs. Esses tais apóstolos, esses tais evangélicos, esses tais cristãos também vão se frustrar com essas falsas ideologias, essas falsas filosofias. E vão responder diante... Os verdadeiros convertidos que erram responderão diante do tribunal de Cristo. Os que se dizem cristãos e não são, responderão no juízo final e terão condenação eterna como todos os outros ímpios. Para concluir, meus irmãos, Deus, por meio das Escrituras, nos convoca a viver uma vida de consagração completa a Ele. Por isso nos ordena a ter uma vida que reflita a transformação. Portanto, busquemos uma consagração interna. Uma vida transformada que reflita em nosso interior uma mudança completa de mente, corpo, alma, espírito, que nos dará paz interior
uma paz que o mundo não pode nos dar. Busquemos uma consagração no serviço, uma vida transformada que reflita em nosso trabalho no reino de Deus, amor aos nossos irmãos, servindo uns aos outros com o dom que Deus deu particularmente a cada um, pelo poder do seu Espírito. Por último, busquemos uma consagração no testemunho. Uma vida transformada que reflita em nosso testemunho ao mundo perdido que precisa de salvação. Pregação do amor de Cristo, da salvação pela fé no nome do Filho de Deus, que nos amou quando éramos ainda pecadores. Deus que amou o mundo enviando o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor nos convoca então a nos consagrarmos nesses dias de aflições, nesses dias de dificuldade. Que a nossa vida interior venha a ser consagrada ao Senhor. Que esta consagração interior reflita no serviço ao Senhor, na obra do reino de Deus. E que esse serviço reflita também no testemunho ao mundo perdido que necessita de salvação. Nós vamos encerrar com uma canção. Está me perturbando aqui, porque eles querem cantar. Eles vão cantar, então. Vamos terminar aqui com louvor e depois nós vamos fazer a bênção final. Amém? Eu quero registrar. Eles querem. Ai, gente. Tá todo mundo dando risada aqui, né? Pastor engraçado. Mas vamos encerrar, né? Com uma canção. Depois o pastor, como falou, vai dar a bênção apostólica. Amém? Então, você tem um início de semana aí abençoado. Para a glória de Deus. É o meu desejo para você. Cante com alegria. Levante do sofá. E vamos louvar o Senhor. Aleluia, Jesus. Cantarei ao Senhor. Esse sim vai ficar registrado. Um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas na minha vida, na sua vida. Eu cantarei, cantarei ao Senhor. Um cântico novo, um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas na minha vida, na sua vida, na minha angústia. Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele ouviu a minha voz e clamou, e inclinou seus ouvidos para mim. Por isso então me alegrarei. A alegria do Senhor é a nossa força. Grande é o Senhor e os seus feitos, com vozes de júbilo darei, ao som de trombeta soarei. Cantarei ao Senhor um cântico novo, um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas na minha vida, na sua vida. Eu cantarei, cantarei ao Senhor um cântico novo, um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas na minha vida, na sua vida, na minha vida, na sua vida, na minha vida, na sua vida, na minha vida, na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma semana de paz para todos. O pastor vai dar a bênção final.
Amém, irmãos? Lembrando que nós temos aí nosso relógio de oração. A irmã Flávia está cuidando do relógio de oração e do culto de oração às quartas-feiras. Então você pode dar o seu nome, você escolhe uma hora do dia, pode ser de madrugada, de manhã, tarde, para você compartilhar conosco aí esse relógio de oração. Estamos orando vários motivos de oração que são colocados também pelos irmãos e a Flávia está coordenando. Temos o nosso calendário de jejum também, então você pode escolher um dia da semana e fazer a sua consagração. Estamos fazendo aí das 8 da manhã às 16. Então você pode tomar a sua água, mas sem alimento sólido. Às vezes essas horas não são tantas horas, mas é um momento que estamos fazendo nosso jejum e oração como igreja também. Nós estamos programando uma volta aos nossos cultos presenciais, mas ela vai ser bem... Já estamos organizando, ela vai ser paulatina. Vamos preparar a igreja ali para o distanciamento. Vamos verificar ali para quem não puder ir, poder assistir o vídeo online. Conseguimos instalar ali uma internet melhor na igreja, porque aqui não daria para nós transmitirmos para quem não puder ir. Então nessa semana nós vamos fazer alguns testes e vamos voltando aos poucos, primeiro com o grupo de louvor, depois ali com os mais jovens, mantendo o distanciamento, e continuamos orando aí para que acabe logo esta pandemia, para podermos voltar ao nosso culto presencial. Enquanto isso, nós temos nossa escola bíblica dominical, todos os domingos às 9 horas, nosso culto de oração às 19h30, todos eles virtualmente, e o nosso culto à noite, também nesse horário das 18 horas. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Levante sua mão para nós encerrarmos este culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja e com toda a tua igreja na face da terra hoje e para todo sempre. Amém. 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 Um abraço virtual para os irmãos. Que os irmãos tenham uma semana de paz. Em nome de Jesus.